Olá, seja bem-vindo a mais um bate-papo do Somos Mais Que Um, esse espaço que a gente fala de carreira, fala da trilha, fala do caminho, mas sempre trazendo pessoas diferentes, pessoas que podem nos dar outras vivências, outras histórias. E olha que interessante, né? Eu vou apresentar a Viviane daqui a pouco. A gente conversou, já se conhece há algum tempo de outros espaços, e nós conversamos sobre um tema específico, aquilo que nós falaríamos. Aí a Viviane sentou aqui e já falou, não, vamos falar de outro tema, então a gente vai falar de outro tema. Então vamos falar um pouco de cultura de outros países, de cultura de empresas, de cultura empresarial, vamos falar de cooperativismo, mas vamos falar também, né, de responsabilidade social, que era o nosso tema central. Bom, eu provavelmente vou errar o seu sobrenome, mas seja bem-vinda, Viviane Kadowaki. Falou certinho. E a Viviane atua no Cicobi, SP, né, que ela vai explicar o que é o cooperativismo, explicar o que o Cicobi faz. Lá ela atua na área de gente de gestão e também de responsabilidade social, então a gente vai falar um pouco de tudo isso. Viviane, primeiro, muito bem-vinda, muito obrigado por estar aqui no sábado, eu sei como é difícil a agenda, a gente tentou várias vezes a agenda, né? E eu queria que você começasse contando a história, né? Quem é a Viviane, como que a Viviane chegou aqui, de onde que a Viviane veio, né? E qual é essa história que traz a Viviane para o RH, para a responsabilidade social, para o cooperativismo, mas não só a história profissional, não, a história pessoal também, né? Porque eu acho que um dos focos nós aqui são os causos. Uhum. Bom, vamos lá. Primeiramente, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você, né? É a minha primeira experiência num podcast, né? Estamos estreando aí com chave de ouro. Você falou que você é tímida, não acredito. Na verdade, eu falo que eu não sou tímida, eu sou do time dos introvertidos. Então, eu evito um pouco a exposição. Sim. Mas, até pela minha posição hoje, né, eu tenho que enfrentar isso, né? E tenho participado de vários eventos e tudo mais. Então, acho que aqui abre uma porta aí também, né, de possibilidades. Eu acho muito legal você começar o podcast perguntando, né, quem é você? Me conta a tua história. Eu faço muito isso nos processos seletivos, né? Porque acho que quando a pessoa traz ali a história de vida, né, tem tantas camadas, né? A gente consegue perceber né, quais foram os desafios que essa pessoa enfrentou na vida, o quão resiliente essa pessoa precisou ser, por que ela tem um estilo de liderança, né? Às vezes você conhece uma pessoa há muito tempo e você não entende a pessoa. Aí, no dia que ela te conta a história dela, você fala, exatamente. E aí, quando eu faço essa pergunta, tem aquelas pessoas que em 2 minutos já trouxeram ali, né, toda a história e sempre indo já mais para um viés profissional, deixando um pouco o pessoal ali mais, né, escondidinho. E tem aquela que realmente consegue te trazer. Então, eu vou tentar ser essa que traz né? Eu acho que no processo seletivo tem até um certo medo das pessoas, né, de falar de quem ela é. Sim. E tem uma tensão ali, uma ansiedade também, né, que dificulta às vezes, né? Eu acho que o nosso desafio é conseguir deixar essa pessoa um pouco mais à vontade também, quebrar o gelo ali, né? Mas como a gente já teve esse contato pela BRH, já tô com esse gelo quebrado também. Mas então eu sou nascida aqui em Ribeirão, né? Tenho 44 anos, sou casada. E durante a minha infância eu mudei muito de cidade porque o meu pai era da área comercial e frequentemente ele era transferido para outras cidades e tal. E a família acompanhando, né? Então a gente viveu em São Paulo, capital, Porto Alegre, minha mãe era gaúcha. Passamos por diversas cidades e o que justifica que eu não tenha amizades de infância também. Então, quando eu vejo alguém que fala, eu tenho essa aqui é minha amiga de infância, eu sinto uma certa invejinha, assim. Então, a gente, né, teve esse momento e com 12 anos, meu pai decidiu ir para o Japão trabalhar. Era naquela época que deu um boom de, né, DKC e tal, de pessoas, descendentes que iam para o Japão ganhar a vida, guardar dinheiro e tudo mais. Então, ele foi primeiro, ficou 6 meses, depois toda a família foi para lá também. E então, com 12 anos, eu cheguei lá sem saber falar uma palavra em japonês, né? Sem conhecer nada da cultura japonesa. Me tinham contado, meus avós eram japoneses, vieram na guerra, né? E foi um grande desafio, assim, né? Criança, né? Minha mãe, aí me colocaram numa escola de japoneses, naquela época ainda. Hoje já tem escola até de brasileiro no Japão, né? Mas na época não tinha.
e nos colocaram na escola, e foi um período bem desafiador, assim, já criança. Com 12 anos de idade, que já é difícil, né? Sim. Na adolescência. E aí, quando eu cheguei lá, eu caí, né? Eu tava aqui, sei lá, quinta série, eu caí 2 séries lá, para poder, né, acompanhar e tal. E foi muito difícil pelo idioma, pela cultura. Pela cultura, que é completamente diferente. Sim. Eu sofri muito bullying lá, por ser estrangeira. Por ser estrangeira. Então, assim, a ponto de os meninos virem atrás de mim lá com um pedaço de pau pra me bater. E foi um período tal, e todo dia quando eu ia para a escola, porque lá as crianças são muito autônomas, né? A criação é assim, né? Então, desde muito pequenininhas, as crianças vão sozinhas para a escola, juntam um grupinho lá, usam um bonezinho, todos iguais, uma mochilinha, e vão para a escola. E eu entrei nesse ciclo aí também. E todo dia, quando a gente ia para a escola, passava em frente a uma fábrica de borracha, assim. E aí foi passando o tempo e aquela situação foi me incomodando demais, de eu não ser aceita dentro daquele grupo. E aí, depois que eu já sabia falar um pouquinho, um dia eu falei, eu vou lá e vou pedir um emprego nessa fábrica. E isso você tinha 12, 13 14 anos. 14 anos. E aí, bati lá na porta, conversei com o dono, e ele me arrumou um emprego. E aí eu cheguei em casa e falei para meus pais, eu não quero mais ir para a escola, porque eu não aguento mais a situação e quero trabalhar. E os meus pais eram os recursos que eles tinham, e eles eram muito assim, eles não eram muito enérgicos. Simplesmente deixaram eu sair da escola e ir trabalhar. E aí eu comecei a trabalhar, então era um trabalho, né, de fábrica, né? E aí já comecei a ter meu próprio dinheiro, ajudar em casa e tal. Então foi assim que eu comecei a trabalhar, lá no Japão com 14 anos. E aí nós ficamos lá por 7 anos, até que resolvemos voltar, né? Mas eu gosto de contar essa história porque dos 12 aos 17, né, 18, que foi o período que eu fiquei lá, eu ainda estava em formação da minha personalidade. Aliás, né? É o período, né, em que você se forma como pessoa, como cidadão, né? Então teve muita influência em quem eu sou hoje, né? A questão da disciplina. Lá, depois eu passei por várias fábricas grandes, né? Então trabalhei na Sony, na Cássio, trabalhei na NGK, que é uma grande indústria, né, de autopeças, né? E lá eu já tinha, né? Isso falando de 95, 96. Eu já tinha contato com 5S, com Lean Manufacturing, com gestão visual, e eu nem sabia o que era aquilo também, né? Eu tava lá, tinha o Kanban, o Gemba, tudo aquilo, né, que é maravilhoso, e eu não tinha ideia, e eu tava lá dentro fazendo aquilo. E aí, você viveu na prática. Vivi na prática. E aí, quando eu cheguei aqui, né, fui fazer faculdade de psicologia. E como é que você fez com essa questão educacional? Só, aí é uma curiosidade mesmo, porque você parou de estudar lá, já tinha atrasado, né? Chega aqui, você teve que... Como é que você fez? Eu tive que fazer supletivo. Supletivo. E não fiz uma faculdade de ponta também, né? Enfim, aí consegui entrar na faculdade, me formei. Já no primeiro ano de faculdade, eu entrei no RH. Em uma consultoria de RH e nunca mais saí. Essa é uma questão, depois nós vamos discutir sobre isso, que é a questão da psicologia, que eu já discuti com alguns psicólogos aqui. Muitos acabam indo para o RH, talvez nem fosse a decisão inicial, mas acabam caindo no RH. Né? Sim, foi um professor que me convidou, ele tinha uma consultoria, acho que ele viu um potencial em mim ali, né? Isso é outra coisa que eu no decorrer aqui eu devo contar, mas assim, ao longo da minha carreira eu tive pessoas que acreditaram muito em mim, me deram muitas oportunidades. Ele foi um que me deu, né? Tinha uma consultoria e falou, tô com uma vaga lá em treinamento, você não quer estagiar? Eu falei, opa, vamos lá. Então eu entrei em RH e nunca mais saí, terminei a faculdade. E aí a minha primeira experiência, assim, já como analista mesmo, né, foi numa empresa, numa indústria, que era nacional, né, familiar. E aí era uma cultura bastante de comando e controle, né? Que é muito comum ainda no Brasil. Né? Sim, especialmente em empresas familiares. Impressionante, exatamente. Né? E te confesso que também eu, no auge da minha inexperiência, eu também não sabia muito o que era isso. Não, eu acho que até o próprio desconhecimento de outros modelos, né? Sim, mas aquilo já não me agradava.
Eu não sabia, mas tinha algo ali que eu falava, nossa, isso não tá certo, não tá legal, né? Mas, enfim, aí fiquei um tempo nessa empresa, e quando eu comecei a me movimentar para sair, porque já não estava fazendo mais sentido para mim, a empresa já estava passando por processo de due diligence para ser vendida, e um desses consultores que estavam trabalhando nesse projeto viu que eu estava com esse movimento, que eu conversei na empresa, e me chamou de canto e falou assim, ó, não sai agora, porque tem algo para acontecer que pode ser muito legal para tua carreira. E eu falei, nossa, então eu acho que eu vou esperar e ver. E aí a empresa foi vendida para uma grande empresa multinacional americana, E aí muda da água pro vinho. completamente. Eles vieram com uma pegada assim maravilhosa de foco em resultado, fortíssimo, mas de muita autonomia para as pessoas. Então, assim, todo mundo que estava acostumado com com aquela outra cultura, né, apresentou um desempenho muito superior, assim, porque quando você dá autonomia para as pessoas, confiança, muda, né? Esse é um grande problema, desculpa pegar alguns pontos aqui, só para não esquecer, mas nós vamos voltar nesse ponto que você estava. Primeiro, achei muito legal você contar a história da sua infância, porque eu me mudei para Ribeirão na pandemia de 2020, e a nossa ideia era ir embora, né, depois de 2023, final de 2023. E por que nós não fomos embora? Porque o meu filho tem 16 hoje, e ele chegou aqui com 11, e dos 6 até aos 11 anos, meu filho morou em 5 cidades diferentes. E ele virou para mim e falou assim, pai, pelo amor de Deus, não quero ir embora, preciso ter amigo, é aqui que eu fiz amigos, aqui que eu tô... Isso que você falou de não ter amigo de infância, meu filho não tem amigo de infância, ele tem um amigo agora da adolescência. E foi uma decisão que nós tomamos por isso, porque é um momento muito de formação do caráter, né? Sim. Eu achei fantástico. Nós vamos voltar naquele ponto que você estava. Outro ponto que eu achei muito interessante que você falou, da questão da cultura japonesa, eu já tive a experiência de conviver bastante com a cultura japonesa, como essas coisas da cultura que a gente não percebe que da cultura externa nos moldam como pessoas, né? Eu falo assim, se eu tiver que me definir como profissional, a primeira palavra que eu falo é disciplina. E essa palavra, ela vem da minha experiência de ter servido exército, né? Ela é, então, a cultura japonesa, eu já convivi, é extremamente disciplinada, né? Extremamente. Eu falo que assim, você quer entender a cultura japonesa, você vai assistir uma cerimônia do chá, aí você vai entender, né, o detalhe, por que a qualidade das coisas. Então, você falou que eu achei fantástico. E eu trabalhei na Ambev em 99, né? E qual era a grande inovação da Brahma na época que eu era da Brahma? Trazer os processos de gestão japonesa para o Brasil. Era uma novidade, ninguém sabia. Isso tudo que você viveu na prática, que era... Sim, uau, né? Uau, era um negócio que você viveu na prática lá. E só para pegar o último ponto para trazer o que você falou, né? Para deixar onde a gente estava, a questão de como, né, é importante para o profissional também viver essas duas culturas. A cultura da empresa familiar, que tem seus pontos positivos e negativos, sim, sem dúvida, mas também a cultura da grande empresa, né, que é outro mundo. E você vai ganhando casca também, né, flexibilidade. Quando você passou por uma cultura muito mais rígida, né, ali, depois você se adapta a qualquer situação, sim, né? Então, teve esse momento da gente ter essa transição e a gente vê as pessoas performando muito mais e eu costumo dizer, né, que o desempenho ele tem o encontro da pessoa, precisa ter minimamente um talento, né? O contexto que ela está inserida faz toda a diferença e a questão do significado que é o propósito, né? Aquilo tem significado para a pessoa, ela, né, tem uma identificação, enfim. A mescla desses 3 fatores, acho que faz toda a diferença para o desempenho. Né? Eu acho que esse negócio, você falou assim, eu dou consultoria para empresas familiares. E às vezes você vê pessoas fantásticas, presas, né? Porque elas estão ali, assim, elas não têm para onde ir, porque ela não pode falar, ela não pode opinar, ou se opina também não adianta. E a pessoa, ela vai se apagando, né? E como é triste isso. Sim, Então, mudou completamente. Eu tive muitas oportunidades durante essa gestão, né, dessa empresa americana. Aí sim eu ocupei a minha primeira posição de liderança, né? Eles fizeram
um processo interno e eu acabei sendo promovida. E aí, assim, tive inúmeras oportunidades. Eles utilizavam na produção a metodologia japonesa, Você né? conhecia? Eu já conhecia. Eu fui para os Estados Unidos para conhecer as plantas que eram modelo. Fui para estudar inglês também, porque eles me deram essa oportunidade. Então, fui para o México, foi fantástico, né, a minha experiência. E aí, depois de, acho que 5 anos, novamente, essa empresa foi vendida, dessa vez para um grupo mexicano. Outra mentalidade, outra cultura, que também me trouxe, assim, né, uma bagagem muito interessante. Eu também fui para o México lá para conhecer as plantas de lá. O mexicano, assim, são pessoas adoráveis, eu super me identifiquei com... Culturalmente. Exato. E aí chegou um tempo que eu falei, bom, eu já tô há 12 anos, vivi muita coisa. Eu acho que só fiquei 12 porque também teve toda assim, né? Mudança, senão a gente não fica, né? Cada, né, ciclo ali era uma coisa diferente. A gente tinha... Na verdade, você trabalhou em 3 empresas em 2 anos. Exato, 3 empresas totalmente diferentes. E aí eu falei, não, eu acho que agora tá na hora de eu buscar outras coisas, né? Eu já tô há muito tempo aqui, queria conhecer outros negócios, e eu já estava beirando os 40 anos, então eu falei assim, acho que o momento de arriscar também é agora, né? Eu acho que você fala muito de etarismo, a gente sabe que isso existe, né? A gente tem ali um prazo de validade para as organizações. Isso é triste, você que é do RH, né? E você falou aí dos processos seletivos. Eu sempre falo que o processo seletivo em si, pelo próprio modelo dele, ele é preconceituoso, né? Você já falou algumas coisas aqui, ó. Existe um preconceito de que quem estudou na escola boa é melhor do que quem estudou na escola particular. Não tem nada a ver. Tem alunos e alunos. Eu dou aula na USP e tem aluno ruim, e eu tenho aula em particular e tem aluno fantástico, fenomenal. Ou quem fez um supletivo não tem capacidade de aprender, ou quem é. Não, o etarismo me chama a atenção porque às vezes a pessoa com 40 anos, a pessoa está falando que ela está velha. Sim. E eu falo, 40, você não está nem no meio da carreira. Você começou a carreira aos 18, aos 40 você tem 22 anos de trabalho, você ainda vai até os 65, você está no meio da carreira. Sim. E existe esse etarismo. Não, e outros preconceitos, com a mulher casada, com a mãe. Né? Eu sempre digo, quando pergunta-se para uma mulher se ela tem um filho, a primeira coisa que vai perguntar é assim, mas quem vai ficar com ele? Sim. E o pai que tem filho, ninguém pergunta isso para ele. Né? Então, o processo seletivo é essencialmente preconceituoso. Sim, e acho que a gente tem que fazer esse exercício, né, de repensar, de entender que, né, o mundo mudou, e não duvido que eu, até como RH, muitos anos atrás, tenha feito perguntas preconceituosas em algum momento, tenho certeza que sim, né, mas hoje a minha cabeça é outra, porque a gente tem que estar aberto, né, a esses movimentos. Então eu entendi que era um momento, por conta até da idade também, falei, eu preciso arriscar agora, porque, né, se não der certo, eu recomeço e tá tudo bem, né. Tive um apoio muito grande, fundamental do meu marido, porque também falou, meu, vai, né, eu tô aqui para te apoiar, e com toda a insegurança que eu tive no momento, acho que foi uma dose de coragem ali, porque acho que coragem é outra coisa que a gente precisa ter, né. E até também porque a oportunidade que surgiu na época era para eu sair de uma posição de liderança e dar um passo atrás, uma posição de analista sênior. Mas fez muito sentido porque era numa área que eu precisava me desenvolver para ficar um pouco mais completa ali no RH. Então, remuneração era uma área que eu não tinha tido tanta experiência e a oportunidade foi justamente para atuar na área de remuneração. Eu falei, não, então tá tudo convergindo ali para que eu realmente vá, né? É importante isso, né, Viviane? Porque principalmente quem vive no mundo corporativo, a gente tem a impressão que você tem que crescer, subir o tempo todo, né? A própria estrutura das empresas é feita para isso, né? E às vezes o que você precisa é dar um passo para o lado e aprender uma outra coisa. Eu falo que a grande oportunidade que eu tive na minha vida profissional que me fez poder ter uma consultoria foi assim, eu tinha chegado a um determinado ponto da área comercial que tudo bem, ia continuar crescendo aqui. E aí, de um momento para o outro, surgiu uma oportunidade, eu saí daqui, vim para a área de logística, até num cargo um pouco inferior, mas isso aqui me abriu um caminho que hoje, a minha atuação é a junção desses dois. Perfeito. Né? Eu acho que, inclusive, eu só tive a oportunidade no Cicobi porque eu tinha
tido essa bagagem ali também em remuneração numa grande empresa também de Ribeirão, uma operadora de saúde com 8.000 funcionários na época. E eu falei, não, eu vou porque eu acho que vai ser bacana, e realmente foi 1 ano e meio que valeram, parecia, né, a impressão que eu tive na época é que tinha sido muito mais tempo. E em 6 meses eu fui promovida. Eu nunca tive essa ambição, como você falou, de ser gestora, liderança, mas as coisas foram acontecendo de maneira natural. E aí entrei lá como analista sênior, fui promovida em 6 meses para supervisão, porque meu coordenador saiu, e lá eu tive também 2 boas referências, assim, de liderança, sabe? Pessoas que também me inspiram até hoje pelas atitudes que tiveram comigo durante esse tempo. Então, fiquei lá um tempo, me especializei um pouco mais em remuneração, e aí surgiu a oportunidade no Sicoob, né? A princípio, eu entrei com o desafio de estruturar a área de gestão de pessoas, não tinha. O que é muito comum nas empresas. Às vezes a gente vê empresa grande com que assim, é uma coisa que eu já discuti aqui outras vezes, né? E ainda existe muito aquela visão DP. Não que o DP existe, ele tem a sua função, ele é fundamental na empresa, é um tipo de atividade, mas não é RH. RH ele conversa com o DP o tempo todo, mas ele é outra coisa. Né? Você falou da remuneração. A remuneração tem uma parte que é RH, que é a folha de pagamento, essas coisas, mas tem uma parte que desculpa, é DP, mas tem outra parte que é RH, né? Que é plano de cargos e salários. Exato. Então, eu entrei lá, tinha uma pessoa em treinamento, porque o Sicoob sempre foi muito forte em educação, né? Então já tinha uma universidade corporativa, até por conta também de força regulatória, o Banco Central exige muita capacitação, né, e tal. E então essa pessoa entrou no meu time, lá tinha folha de pagamento, mas era na contabilidade, né? E aí, então entrei com esse desafio. Hoje eu tenho uma equipe de 15 pessoas, com todos os subsistemas, né? A gente tem a folha de pagamento, que é um serviço de outsourcing, a gente processa a folha de pagamento de várias cooperativas que fazem parte do nosso sistema regional. E aí eu já tenho um modelo de atuação de consultoria interna de RH, né, de BP, tenho universidade corporativa, remuneração e benefícios, comunicação interna está comigo também, né? Então hoje a gente tem uma estrutura bastante completa, né? Já ganhamos alguns prêmios aí, GPTW, lugares incríveis para trabalhar, e temos, né, assim, evoluído muito cada vez mais. Eu quero daqui a pouco você explica o que é o cooperativismo, o que é o Sicoob, porque você falou assim, temos aí, né, coligados, nosso sistema, então você vai explicar isso um pouco. Mas eu queria ainda pegar algumas coisas do que você falou de carreira, porque eu achei fantástico. Porque, assim, e aí é um ponto importante, né? Muitas vezes, e aqui eu já discuti com várias pessoas diferentes, mais de 50 pessoas, existe uma ilusão lá atrás, né, de que você tem um caminho que é o caminho certo. Essa talvez seja as discussões que eu mais tenho com amigos, colegas, conhecidos. Porque, como meu filho está com 16 anos de idade, a maioria dos amigos dele também tem essa idade, nós conhecemos os pais, a gente discute. E toda vez que se reúnem esses pais, né, não, porque ele tem que fazer direito, ele tem que fazer isso, ele tem que fazer aquilo, porque isso é o caminho, porque eu falo, gente, caminho, cada um tem o seu, né? E não existe, olha o seu, né? Você sai daqui, vai para o Japão, se desencanta com a educação por uma questão, né, de relacionamento, e a gente sabe como é difícil viver culturas diferentes, né, porque essa questão de... Primeiro, é muito válido você sair e ir para uma outra cultura, que você aprende coisas completamente diferentes, né, tem coisas muito bonitas, mas também muito complexas, né? É uma cultura muito complexa também. Mas viver isso é importante. Aí você vem, faz o supletivo, vai numa faculdade, entra numa empresa, que é a empresa. Então, o caminho a gente faz, né? Eu conheço uma pessoa que fala assim: o caminho a gente faz caminhando. Exatamente. E cada um não tem receita. Não tem receita. Isso é importante, porque eu vejo uma pressão muito grande nos jovens. Você tem que fazer a escolha certa. Você tem que entrar numa grande faculdade. Você tem que passar. Eu falo, gente, olha, algumas das pessoas mais bem-sucedidas que eu conheço não fizeram nada disso. Né? Sim. Não estou invalidando o caminho. Claro. Atuo com a educação, incentivo ela,
mas cada caminho é um caminho. Isso é fundamental. Eu acho que a sua história conta isso. Sim. Né? Outra coisa que eu acho fantástica, eu queria que você comentasse um pouquinho antes da gente entrar no cooperativismo, é o seguinte. Quando eu falo de carreira, eu falo que você precisa, além de todas as outras coisas que a gente precisa desenvolver, você tem que criar um conselho de administração. O que é o conselho de administração? Tem algumas pessoas que são aquelas pessoas que dão chance, que te dão puxada de orelha, que te orientam, que te falam, vai por aqui, não faz isso não. Né? Podem ser amigos, podem ser chefes, podem ser líderes. Quem teve a sorte, como você teve, de ter líderes que fizeram esse papel, né? Sim. Mas nem todo mundo tem essa oportunidade na vida, mas como é importante a gente ter pessoas, né, e pessoas diferentes, né, que te dão um pitaco, né, te orientam, te puxa a orelha, né, eu queria que você falasse um pouco sobre essas pessoas que te deram chance, que te orientaram, que te guiaram. Sim, essas lideranças assim foram fundamentais, né? Então eu acho que eu sempre falo, eu quero ser um pouquinho do que essas pessoas foram para mim é o que eu quero ser para minha equipe, assim, sabe? Porque esse primeiro gestor que eu tive, na verdade olha só, ele era um VP, né, a empresa tinha, né, uma estrutura gigante a nível mundial, então tinha um VP de RH, ele era um americano que falava muito bem português, e ele se intitulava, o nome dele era Peter, né, e ele se intitulava Pedrinho, ele falava, eu sou o Pedrinho. E o Pedro me deu, assim, muitos toques, né, e me dava o caminho, então foi uma pessoa fundamental logo no início, né. E aí no meio do caminho tiveram vários outros, também tive um diretor mexicano, muito gente boa também. Eu sempre trabalhei com pessoas que me deram muita autonomia, então essa é a forma que eu me sinto mais confortável também de trabalhar. É lógico, a gente sabe que tem que respeitar a hierarquia, tem o limite até onde a gente pode ir. Tem as normas, as regras, a cultura, né, os valores da empresa. Mas com autonomia é a forma que eu me sinto mais à vontade e acho que é como eu entrego mais. E eu tenho trabalhado assim também com a minha equipe, mas também não é para todos, né? Não é todos que se sentem confortáveis assim. Tem gente que gosta da orientação. Sim, tá certo. você tem que estar ali um pouco mais perto, fazendo até um microgerenciamento, né? Então, acho que o desafio da liderança também é esse, conhecer o perfil de cada um e se adaptar ali, né? Não é fácil. Liderança é uma das coisas, né? Que assim, se você falar com 10 pessoas diferentes sobre o que é liderança, cada uma vai ter uma... E eu acho que isso que você falou talvez seja um dos pontos centrais da liderança. Assim. Não existe uma liderança. Para uma pessoa eu vou ser um líder, que às vezes tem que microgerenciar, como você disse, e para outra pessoa tem que falar assim, não, larga ele aí, deixa ele lá. Né? E de vez em quando eu falo, tá tudo bem. Exato, exato. Eu acho que tem 3 chapéus ali da liderança, né? Tem momentos que você tem que ser gestor, mais operacional, tem momentos que você tem que ser o gestor ali, o líder coach, né? E o mentor, né? Também trazendo a tua experiência, a tua vivência. Ó, eu já passei por isso, talvez vai por esse caminho, né? Eu acho que é a mescla desses 3 chapéus ali que você tem que, né, no dia a dia atuar. Então essas pessoas foram, né, lá na operadora de saúde que eu comentei, eu tinha uma liderança feminina que serviu de inspiração, porque ela tinha um posicionamento muito forte, assim, em vários momentos eu presenciei ela assim, se posicionando e não deixando que ninguém, né. E um coordenador também que foi um cara muito gente boa e que teve um episódio em específico que eu sempre lembro, assim, também, de que quando eu entrei, né, como eu entrei numa posição até inferior ao que eu tinha, ele tinha muito esse receio, será que ela vai, né, saber diferenciar? E eu sempre respeitei muito ele. E foi muito interessante também, porque eu comecei a ver, como eu estava já há muito tempo numa posição de liderança, eu não sabia mais como as coisas aconteciam ali Na operação. Na operação e até em termos de relacionamento. Então, é aquilo que falam, né? Se você é gestor, saiba que sempre vai ter um grupo de WhatsApp que você não vai estar. Não vai estar. E existe não, e mesmo. as pessoas nunca serão quando você está dentro da sala, elas nunca serão como elas são. Sim, os comentários. Então, aqui, esse momento também foi muito legal, assim, para eu reviver e falar, poxa, olha, essas coisas acontecem mesmo, sabe? A gente fala assim, eu não sei como que se dá esse negócio de todo mundo saber quanto o outro ganha, né? Como as pessoas... E conversam mesmo. Tudo, né? Exato. E aí eu lembro que eu cometi um erro operacional, que eu falei, putz, acho que não vai ter jeito, vão me mandar embora depois dessa, né? E ele teve uma atitude assim de tipo, não, o erro é nosso, né? Vamos fazer
dar certo, corrigir, bola para frente. E isso fez eu mudar a minha cabeça também nesse sentido. Então, hoje, quando acontece alguma situação, eu sempre lembro, poxa, né? O líder, ele delega a tarefa, mas a responsabilidade continua sendo sempre dele, né? Sim. Que se errou, Se errou, se deu certo, né? A gente tem que estar ali na frente. Então, essa rede de apoio realmente é fundamental, né? Fora, assim, realmente, né? Meu marido Caio é uma pessoa fantástica também, que me apoia, me escuta lá nas minhas, né? Nas dúvidas que a gente sempre tem. Sim. Como é importante isso, né? Assim, é lógico que, e aí, que entrando um pouco em vida pessoal, é lógico que cada relacionamento cada pessoa tem um relacionamento diferente, cada pessoa busca um caminho diferente, tem as pessoas que, né, constroem uma família, tem as pessoas que preferem não construir família, tem pessoas que preferem casar e não ter filho, cada um tem o seu caminho e cada caminho está certo. Porque tem que fazer sentido para a pessoa. Mas como é importante ter alguém do lado da gente, né? Assim, eu passei por alguns momentos da minha vida em que a empresa estava me adoecendo e que tinha que tomar decisões muito difíceis, assim, tipo abrir mão, né, de uma posição, de um cargo, de dinheiro, de uma série de coisas. E se não tivesse minha esposa do lado, né, e apoiando, falando, vai, a gente se ajusta, a gente faz alguma coisa aqui, né? Como é importante ter, né, essas pessoas. Nossos pais também, né? Então, assim, o que você está fazendo, né? E você comentou aqui, putz, eu comecei a fazer o podcast pro meu filho. Que fantástico, né? Assim, tenho certeza que você deve ser inspiração para ele. Meus pais também já são falecidos, mas meu pai, assim, era um cara muito sábio, né? Muito inteligente. Quando falam que japonês é inteligente, eu falo sim. Dentro de casa eu tinha um exemplo. Sempre também em momentos de dúvida, ele era a pessoa com quem eu podia, né, às vezes trocar uma ideia, pedir conselho. Então, realmente é essa rede de apoio assim, que faz a diferença, né, na nossa vida. E às vezes, assim, hoje, né, meio que isso hoje pode ser profissionalizado por meio dos mentores, dos coaches, né? Eu sempre tenho uma dupla visão sobre a questão do coach, que assim, primeiro eu acredito muito no processo, porque já vivi isso dos dois lados, né? Porque o coach nada mais é do que desenvolver pessoas, ser desenvolvido por pessoas e desenvolver pessoas. Então, eu acredito muito nisso. Dentro da empresa é o que você faz como líder quase o tempo todo. Mas se criou uma profissão que, por diversos aspectos, ela foi banalizada. Né? Então, quando a gente fala a palavra coach, ela traz... Assusta, né? Mas eu sempre faço a relação seguinte, né? O que é coach? Coach é treinador. Se você pegar esse conceito e trazer lá para o esporte, o que é o treinador? É aquele cara que fala assim, ó, você conseguiu esse tempo agora, mas você consegue um tempo um pouquinho melhor. Se você fizer isso aqui, se você, né? Esse detalhe, se movimentar desse jeito, isso é o coach, né? Agora, como tudo na vida, você é psicóloga, lá atrás eu falei, vou voltar nesse assunto depois. Muitos psicólogos vão para a área de RH porque existe uma demanda por psicólogos na área de RH, principalmente no recrutamento e seleção, geralmente é a porta de entrada do psicólogo. Sim. Né? No RH é o recrutamento e seleção, porque aí precisa ser um psicólogo, né? Testes e coisas assim. Mas eu vejo também muitos psicólogos, olha o que você falou, né? Você teve um momento que você saiu, voltou atrás e falou, eu preciso desenvolver uma competência de RH que eu não tenho para eu me tornar um profissional de RH. E às vezes eu vejo, isso acontece com o psicólogo que atua no RH, com o advogado que atua no DP, com o contador que atua no DP, de assumir outras atividades que não estão preparados para isso. Sim. E aí todo mundo sofre, né? O profissional sofre, a empresa sofre e as pessoas sofrem. Porque o RH ele tem uma característica que eu acho muito interessante, diferente de outras áreas na gestão da empresa, que ele precisa de competências muito diferentes. Então você precisa do contador para fazer a folha de pagamento, você precisa do advogado para fazer a parte jurídica, legal da relação, você precisa do psicólogo para fazer o recrutamento de seleção, você precisa de uma pessoa de educação para fazer treinamento e desenvolvimento, você precisa de uma pessoa de finanças para fazer, né, cargos, salários, essas coisas. Sim. Então, são muitas competências diferentes. Sim. Né? Sim.
É uma diversidade de assuntos muito grande, né? Mas isso que torna, acho que, mágico, assim, que é muito dinâmico, né? Então, hoje, tem hora que eu estou falando de folha, realmente, ali. Daqui a pouco eu já estou falando de performance, né? De avaliação de desempenho, de pesquisa de clima, de cultura. E hoje, com o guarda-chuva de sustentabilidade, que é algo que veio mais recentemente, né, para minha gestão, também eu estou falando de inventário de gases de efeito estufa, então, assim, cada hora é uma coisa, mas é isso que me mantém, né, motivada, e acho que essa diversidade me encanta. E aí, eu queria trazer agora para esse outro ponto, né, porque a gente vê um crescimento realmente do cooperativismo, né, e principalmente quando a gente fala do agronegócio, o cooperativismo já é mais forte, né, sempre existiram as cooperativas Nasceu de do agro. produtores, né, então, grande parte das marcas que a gente consome do dia a dia de leite, tudo são cooperativas, mas que é um conceito que vem se ampliando, né, nos últimos anos. Eu queria que você falasse um pouco sobre cooperativismo. O cooperativismo ele surgiu lá na Inglaterra, né, com os tecelões de Rochdale, né, criaram ali uma cooperativa de consumo para resolver um problema comum, né, e perceberam que se juntando conseguiriam isso de uma maneira mais fácil. E então, né, já é um movimento muito antigo que foi ganhando força, né, e falando de cooperativismo de crédito é algo mais recente, né. As cooperativas de crédito, elas, normalmente elas nascem de uma cooperativa de produção, que cresce e precisa ali, né, de recurso financeiro, e aí se cria uma cooperativa de crédito. Até mesmo porque, inicialmente, eles vão proporcionar o crédito para os associados. Para os associados, né? Então, lá atrás, quando surgiu, era muito segmentado, então eram cooperativas de um segmento específico profissional, né? Ou do agro, então, né, enfim, os produtores rurais, sim, sempre, que eram muito cooperados, forte, né? sim. Mas depois surgiu a livre admissão, que permitiu, então, que, né, qualquer pessoa pudesse se tornar um cooperado. E a pessoa, então, quando ela entra numa cooperativa, ela se associa e ela vira dona do negócio, né? Então, ela tem ali participação nos resultados, que são as sobras que a gente chama, né? Tem participação, inclusive, nas assembleias, poder de voto, né? Para decidir quem vão ser as lideranças daquela cooperativa. Então, é um movimento muito democrático, né? Uma característica muito forte também é o interesse pela comunidade, que é um dos princípios do cooperativismo também. Então, como a gente não visa resultado, né? As sobras são distribuídas e boa parte desse dinheiro, né, ele volta para a comunidade, ele é investido ali na comunidade. Então hoje a gente concorre aí com os grandes bancos, né, porque a gente tem todos os produtos e serviços financeiros que um grande banco tem, porém o nosso modelo de negócio ele é diferente, né? Então as taxas são menores, né, tem esse retorno. Até porque você está cedendo para um cooperado, né, para alguém que é um sócio, né? Exato. Então, esse é um grande diferencial. Então, também quando a gente fala de sustentabilidade, o modelo cooperativista, ele já tem a sustentabilidade no seu DNA, porque essa questão da comunidade sempre foi muito forte. Hoje, o cooperativismo de crédito, ele está em pequenos municípios onde os grandes bancos não querem estar, a gente vai na contramão do movimento dos bancos. Você vê agências de grandes bancos sendo fechadas, né? E estão partindo para o digital total. Gente, outro dia desse eu tive que ir num banco, eu falei, primeiro que não tem caixa, né? E segundo que como é difícil achar uma agência. Né? Perfeito. Então a gente vai na contramão dos bancos, né? E o Sicoob hoje ele é o sistema que tem mais presença física no Brasil, são mais de 4.500 agências, né? E só vem crescendo e a gente mantém muito essa questão do relacionamento com o cooperado, né? Acho que muito cooperado ainda não tem noção do papel dele enquanto cooperado. Ele se vê como um cliente, apenas. E é interessante, né? Eu quero depois puxar um outro assunto, mas só falando do cooperativismo. Eu tive a grande oportunidade na minha vida de conhecer bem o Brasil, conhecer do Brasil, né? De não ficar só nas capitais. E o Brasil é gigante, né? São simples, e muitos deles, né? Não tem um banco, não tem uma faculdade, é o que eu sempre falo sobre EAD. Você não pode analisar o EAD do ponto de vista de quem mora na capital, porque não faz sentido. Agora, para quem a faculdade mais próxima está a 200 quilômetros,
Para quem o banco mais próximo está a 200 quilômetros, ter uma agência física faz muita diferença, porque é a presença, é o entendimento da cultura daquele lugar. Sim, né? Então, é levar um pouco mais de dignidade para as pessoas, né? A questão da bancarização. Então a gente tem várias histórias assim muito inspiradoras dentro do Sicoob de agências que estão dentro de comunidades, dentro lá do sertão que, sabe, assim, não tinha nem energia e o Sicoob ajudou a levar energia para aquele lugar. Então é fantástico, é um movimento assim apaixonante. Depois que você conhece o cooperativismo, dificilmente você volta atrás. E aí a gente pode transitar para o outro assunto, que é a questão do que você faz hoje com responsabilidade social, ambiental da empresa, porque assim, essa é uma grande discussão na área de gestão, né? Assim, a responsabilidade social da empresa. Isso tem sido cada vez mais cobrado pela sociedade, né? Pelo mercado, pela sociedade, e a gente vê que há um reconhecimento das empresas que têm esse papel, mas tem uma discussão lá atrás que é assim, tá, mas a empresa não existe para isso, a empresa existe para ganhar dinheiro. Bom, né? Eu sempre que eu vou falar sobre, eu dou aula de TGA, Teoria Geral da Administração, eu começo assim, uma empresa existe para ganhar dinheiro. Bom, o que ela vai fazer com o dinheiro é outra coisa. Né? Ela pode simplesmente direcionar todo esse dinheiro para o seu sócio, para o seu dono, e ele vai ficar rico enquanto a empresa fica pobre, ou ele pode, né, a empresa pode direcionar esse dinheiro de outras formas. Agora, o que nós nunca podemos esquecer é que qualquer que seja a empresa, a atuação de uma empresa, ela tem um impacto sobre o ambiente no qual ela está, sobre a sociedade, a comunidade no qual ela está. Pode ser um impacto positivo, então quando você leva, por exemplo, uma agência para uma comunidade, você está trazendo um impacto positivo de emprego que você gerou, atividades que você trouxe, né? Ou pode ser um impacto negativo, eu posso ir lá abrir uma fábrica e destruir o meio ambiente, destruir uma cidade, como a gente vê isso acontecer. Então, a responsabilidade social é a empresa entender que, para que ela possa atuar, ela vai ter um impacto em volta. O seu entorno, né? O seu entorno. Que impacto é este, né? Sim. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, já que você falou que é algo que veio para você, né, nos últimos tempos aí, que você está tendo que aprender sobre o assunto. Então, assim, lá dentro do meu guarda-chuva de sustentabilidade, eu tenho responsabilidade social, que a gente chama de investimento social estratégico, porque ele é estratégico, porque a gente fala que a gente não faz filantropia, né? Na verdade, é assim, olhando para o desenvolvimento sustentável, né? A gente fala muito de educação financeira, né? Hoje é um papel importantíssimo de qualquer instituição financeira. Exatamente. E o Banco Central também tem exigido muito isso, né, das instituições, tem até uma resolução, enfim, então está cobrando mesmo, está em cima. Então, responsabilidade, educação financeira, e a sustentabilidade também olhando para aspectos ambientais, então, né, a gente fala de finanças sustentáveis, hoje a gente precisa olhar muito, tomar muito cuidado com aquele crédito que está sendo concedido, como ele vai ser aplicado, né? Ele não pode, né, estar gerando nenhum dano ambiental e tudo mais. Então, também, para a gente, esse é um outro desafio, né? Está no próprio cerne do negócio cooperativista, né? Sim, sim. Então, hoje são essas 3 grandes agendas, né? E a questão da responsabilidade social sempre foi muito forte desde o início do movimento cooperativista, então isso lá a gente sempre teve, o que a gente está aperfeiçoando mais agora são essas 2 outras frentes. Mas a gente tem um instituto, né, que é o Instituto Sicoob, que tem lá uma gama um portfólio de produtos que estão à disposição não só dos cooperados, mas também da sociedade. Então qualquer pessoa, ainda que não seja um cooperado, ela tem acesso à educação financeira dentro de uma plataforma, né? A gente tem um indicador, né, que é o benefício social econômico, que mostra, até, inclusive é divulgado pelo Banco Central, que mostra a diferença que a pessoa teria se ela tiver a mesma operação que ela fez no Sicoob, né, ou em qualquer cooperativa, numa instituição financeira, né, ou num banco tradicional, quanto ela economiza. E é, assim, fantástico, porque esse dinheiro que economiza volta para a sociedade, é um ciclo ali, né? Os bancos, as instituições financeiras em geral, elas têm um papel econômico-social fundamental, porque se você incentiva, por exemplo, o empreendedorismo, você está gerando um impacto social. Né? Com certeza. E esse ano a ONU, né, ela declarou o Ano Internacional das Cooperativas,
dando visibilidade para esse modelo de negócio, né, e também ressaltando a importância que o cooperativismo tem para o cumprimento das ODS, né, que de fato, assim, hoje quando a gente faz o nosso relatório de gestão lá, a gente consegue, assim, tangibilizar realmente o quanto a gente tem contribuído, né, para os objetivos de desenvolvimento sustentável. Agora deixa eu fazer uma pergunta meio... Eu sei que não tem resposta, é meio capciosa. A gente assistiu nas últimas décadas um movimento cada vez maior de conscientização das empresas, dos negócios, da economia, com essas preocupações ambientais, sociais, e tudo mais, o impacto das empresas, e não só na sociedade, mas, né, na comunidade em volta dela, e a questão, a gente falou sobre a seleção lá atrás, né, a questão das minorias e tudo mais. E a gente está vendo no último ano, em especial, um retrocesso muito forte nisso, vindo, né, de um país que meio que criou isso e impôs, vamos dizer, não vou dizer impôs, mas que levantou a discussão sobre essas agendas, né, fez isso andar no mundo, né, que direcionou investimentos para isso, né, a gente via as bolsas de valores valorizando as empresas que tinham esse tipo de preocupação, e agora um retrocesso. Como é que você tem visto isso? O que eu penso, Cachito? Eu acho que quando veio o movimento, foi muito bacana porque impulsionou as empresas a começarem, né? Mas também houve muito exagero, né? Então, eu acho que, né, foi necessário repensar algumas coisas, né? Acho que as empresas têm se fala daqueles 3 Cs, né? Que as empresas foram para a sustentabilidade ou por convicção, ou por conveniência, porque, poxa, tá todo mundo indo, eu vou aproveitar esse movimento, ou por constrangimento, né? Putz, tá todo mundo fazendo e só eu não, deixa eu me movimentar aqui. Então, acho que os que faziam aquilo, né, por convicção, se mantiveram, né? Talvez os que estavam ali por conveniência e por constrangimento, talvez, né, acabaram perdendo um pouco de força. Então é um pouco disso, mas acho que é uma coisa que veio para ficar, né? Quem tem consistência, acho que, né, fazer com seriedade, sem exagero, sem militância, né? Sim. A gente viu a questão da diversidade sendo um assunto muito debatido aí nas redes sociais também, né? De empresas que tinham, né, manifestos e se voltaram atrás. Eu concordo com você, Viviane, que assim, e não só falando de empresas, mas falando da sociedade como um todo. Toda vez que você exagera, né, você radicaliza para lado A ou B, sempre vai ser ruim, né? Porque eu acho que tudo é o equilíbrio, né? Tudo a gente tem que buscar esse equilíbrio, né? E havia sim, né? Há ainda muita radicalização, sim, né? Sim. Agora, voltando na questão dessa responsabilidade da empresa, né? Além dessas ações, né, do cooperativismo, do Cicobi especificamente, né, que você está dizendo, o que você vê que as empresas precisam fazer, né, para ter essa responsabilidade no sentido do que ela precisa, mesmo sem ser por conveniência ou constrangimento, né? Você falou uma coisa lá atrás que eu queria até resgatar para poder te falar isso. Você falou convicção agora, e lá atrás você falou propósito, né? Que a carreira, a gente fica nas empresas por causa do propósito. Eu acredito muito nisso, porque eu já abri mão de um grande emprego com muito dinheiro, porque não fazia parte do meu propósito mais. Então eu queria juntar essas duas falas suas, né? O propósito, porque convicção é propósito também, sim, né? Sim. O que você vê que as empresas, quais movimentos, né, que as empresas precisam fazer nesse sentido? Olha, eu acho que ouvir, talvez, né, os seus stakeholders, as partes interessadas, porque não é sair fazendo aquilo que você acha que é bom, né, mas deixa eu ouvir o que a minha comunidade está dizendo que precisa de mim, o meu cliente, né, os meus colaboradores. Então, eu acho que esse processo de escuta, ele é fundamental para você definir a sua estratégia ali de responsabilidade social, né. Então, e mapear os impactos, né, também é outro fator que eu acho que é extremamente necessário para você ter o seu direcionamento. Você falou esse negócio da escuta, olha que engraçado. Esse negócio de rede social, né? Eu vi um videozinho de uma moça dizendo o seguinte, né, que o RH não entende voltando para o RH não entende o colaborador, fica
fazendo uns benefícios que não tem nada a ver, que ninguém quer aquele benefício. E eu acho que esse negócio da escuta, você falou de comunicação interna, que uma das áreas que está abaixo de você é a comunicação interna. Acho que isso é talvez um dos grandes erros que o RH comete. Né? Tem muito meme por aí e tem muito meme que faz sentido. Faz sentido. Eu entrevistei aqui há algum tempo atrás, não sei se você conhece ela, a Marina Scatena, da Veropequi. Conheço. Elas são fantásticas. A Daniele vai vir aqui nas próximas semanas. Fantástico. E uma vez eu assisti uma palestra dela, e ela falou isso aqui também, que ela falou assim, enquanto o RH estiver preocupado em pendurar bandeirinha, cartaz, né, e não ouvir efetivamente, ele nunca vai ser estratégico. As pesquisas de clima estão aí para isso também, né? Acho que assim, e também você só tem que aplicar quando você estiver disposto a ver o resultado, né? Porque às vezes pode ser. Você acha que é tipo, você acha que há uma certa fala, quero evitar problemas, eu digo assim, o colaborador, ele fala aquilo que ele precisa, o que ele sente? Eu, sendo bem sincera, eu acredito sim que a pesquisa de clima é uma ferramenta que pode ajudar, assim, né? Mas ela precisa ser levada a sério pela alta liderança, né? Então, assim, receber um resultado que não é tão bom, né? Tem algum comentário ali que gera um certo desconforto, vamos ter maturidade para lidar com isso e trabalhar para melhorar, né? Agora, não é aquele negócio de depois querer sair caçando quem escreveu, quem respondeu de tal forma, nossa, né? Porque isso descredibiliza. Já passei por isso. Eu acho que acontece, sabe, ainda. E se for para ser assim, é melhor não ter. Né? Não, e eu vejo que o próprio colaborador. Por que eu te fiz essa pergunta? Porque eu acho que essas ferramentas de RH, elas só fazem sentido se elas vierem num contexto. Sim. Né? Não adianta, eu vejo isso muito acontecer. As empresas irem lá e falam assim, vou contratar uma consultoria, ela vai vir aqui, vai fazer uma pesquisa de clima e nós vamos resolver tudo a partir. A primeira pesquisa, ela não tem. As pessoas não se sentem seguras, elas ficam com medo, elas vão falar coisas que se espera que se fala. Na segunda, ela vai ser um pouquinho mais sincera. Quando ela vê, nossa, aquilo que eu falei ali fez sentido, mudou alguma coisinha aqui. Na terceira, ela vai ser mais sincera ainda. Ou seja, se aquilo está dentro de uma ferramenta isolada, ela não resolve nada. Não. Mas ela num contexto, né, de ações, aí sim, né, sim. eu vejo. Eu te fiz essa pergunta meio para provocar, porque eu vejo muito isso de empresas que vão lá, contratam uma consultoria, fazem pesquisa de clima, engaveta. Engaveta. Eu acho que eu concordo plenamente com o que você trouxe. Assim, eu acho que dentro desse contexto, né, de ter ações estruturadas, de envolver as pessoas, até num plano de ação. A gente, por exemplo, está nesse movimento lá. O ano passado a gente envolveu toda a liderança na construção do plano de ação, né, com base nos resultados. E esse ano a expectativa é envolver os colaboradores também, porque o clima, né, ele é feito por todos. Óbvio que a liderança tem um papel fundamental, mas o clima e a cultura é uma responsabilidade de todos, né? Então, envolver as pessoas nesse plano de ação também eu acho que é o caminho, né? Queria pegar esse gancho que você falou de cultura. A gente está quase uma hora aqui já, mas ainda dá para a gente falar algumas coisas. Porque você deu 2 exemplos importantíssimos de cultura, e cultura é aquelas palavras, cultura e clima. Acho que o clima as pessoas sentem mais, mas cultura são aquelas palavras que a gente fala, todo mundo fala, principalmente profissionais de RH, mas poucos entendem profundamente. Você deu o seu exemplo da cultura japonesa, você foi, né? Eu falo que não tão chocante assim, mas nós tivemos um choque aqui quando a gente mudou do Rio Grande do Sul, que a gente morou no Rio Grande do Sul, e mudamos para Belém, e foi um choque cultural absurdo, que era outro mundo. Imagina você ir para o Japão com outra língua, com uma cultura extremamente hierarquizada, como é que chama? Ela é muito não é processo que eu quero falar, mas de fazer as coisas do jeito certo, né? Assim, de um determinado jeito. Então você falou dessa questão, dessa choque cultural que você sofreu, né? Da brasileira que vai para o Japão, apesar de ser japonesa, mas, né, que não vivia essa cultura, e depois do choque das culturas, na mesma empresa ter vivido 3 culturas diferentes, né? E aí você falou bastante da cultura do cooperativismo. O que efetivamente é
cultura, porque a gente ouve muitas das pessoas falando, mas às vezes não sabe o que é. Né? Dentro de uma organização, eu gosto muito de um conceito que fala, é bem simples, né? Fala, cultura é tudo aquilo que você permite e tolera, e tudo aquilo que você promove. Então, a cultura, a gente não vê, né? Mas eu ouvi essa definição também que eu gostei muito. A gente não vê a cultura, mas a gente pode sentir ela tão forte quanto um perfume, né? E é isso, né? Porque ele tá ali nas entrelinhas, tá no que a gente vive no dia a dia, como uma alta liderança se comporta, né? Então eu acho que é isso, o que será que a gente está promovendo, que está gerando aquela cultura, e o que será que a gente está tolerando, que também, muitas vezes não deveria ser tolerado, mas a gente tolera, e aí também as pessoas acabam normalizando aquilo, né? Então acho que... Uma coisa que me chama a atenção, Viana, assim, e eu já ouvi isso diversas vezes de pessoas da empresa, assim, olha lá a missão, os valores. Eles falam que respeita o funcionário e a gente pode, né? Não engana ninguém. Não engana ninguém. E aí entra a questão do clima, já que falamos do clima, né? Porque o clima, eu gostei dessa sua definição do perfume, e eu acho que ela tem muito a ver com o clima, né? Às vezes você entra numa empresa, em setores diferentes de uma empresa, e parece que até o ar mudou, né? Sim. Porque o clima organizacional você sente na hora, né? Assim, se as pessoas estão motivadas, se as pessoas não estão motivadas, se as pessoas estão doentes, se as pessoas adoecem. Mas acho que a liderança tem papel fundamental nisso, né? Então, acho que essas diferenças estão muito relacionadas ao perfil do gestor também, né? Liderar não é fácil. Exige um esforço, assim, né, enorme. Tem dia que você fala, putz, hoje eu passaria o dia inteiro sem falar com ninguém, mas no dia a dia não tem como, né? Você precisa estar ali perto das pessoas, precisa ter um olhar atento, uma escuta atenta, né? Então, exige bastante, acho que sobretudo nesses últimos anos, mudou muito, né, o papel da liderança, em termos da responsabilidade do gestor na segurança psicológica, né, na saúde mental das pessoas. E é muito difícil entender o limite, né, até onde vai o papel de um gestor e o que foge ao nosso alcance, né, porque tem coisas, às vezes, que são questões mais pessoais, né. Essa, para mim, é uma das grandes dificuldades. Eu já tive a oportunidade de liderar grandes equipes, e hoje, como consultor, eu indico muito isso para os líderes que eu estou preparando. Eu falo assim, olha, lembre-se sempre que você não é amigo. Você pode até ser amigo de alguém, mas não tem nada a ver com o seu papel de líder, né? Porque o líder ele está sendo olhado o tempo todo. Eu falo que, para mim, uma das coisas mais, um dos momentos mais impactantes, né, da liderança é quando tem uma festa. Se o líder vai e ele bebe, ele fala besteira, então eu costumo falar para as pessoas que eu oriento, falo assim, fala assim, você vai, fala oi para todo mundo, cumprimenta todo mundo e vai embora. Porque antes que você faça alguma coisa errada. É um exagero, lógico, que eu estou falando, mas assim, é aquela história, você está sendo medido não só pelo que você fala, mas pelas atitudes, né? Acho que a atitude fala mais alto do que qualquer palavra, né? Então, de fato, acho que a gente está sendo olhado o tempo inteiro e as pessoas se inspiram em nós, né? Então, acho que a gente tem que tomar esse cuidado, assim, com o que a gente está fazendo, né? Como você falou, a questão da amizade, né? Às vezes pode ser visto, entendido como um favoritismo, né? E isso é muito frequente também, então a gente tem que tomar esse cuidado, né? Mas é um desafio constante. Quero voltar na questão do propósito, assim, porque às vezes eu vejo que quando a gente fala disso para as pessoas da empresa, para os colaboradores, às vezes se torce a cara. O propósito é ganhar dinheiro. Mas, à medida que você vai desenvolvendo a sua carreira, seja, né, crescendo, as empresas elas são hierárquicas e às vezes você quer crescer. Foi legal, achei legal o que você falou, porque tem muita gente que só vê um caminho, né? Eu só quero crescer e já tem aquele sonho de ansiedade. E às vezes não. Tem o outro que não quer ser líder. E a pessoa acha isso como ruim, mas não é ruim. Tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. E às vezes quando a gente fala de propósito, as pessoas falam, propósito é para quem tem dinheiro. Mas quando você vai andando na carreira, você vai percebendo que tem coisas que não fazem sentido. Sim. Né? Eu te disse, né?
quando eu pensei o podcast, foi muito por causa do meu filho nesse momento de decisão, mas tem 2 outros públicos que eu acho que a gente acaba falando muito. Um é um pouco da história que você contou, que chegou num momento que você falou, gente, eu preciso fazer outra coisa aqui, mudar um pouquinho. Às vezes é mudar totalmente de carreira. Geralmente está ali entre os 30 e 40 anos, a gente passa por essa fase. Né? Eu mudei completamente de carreira. Né? Eu saí de um mundo executivo para ser professor, depois para ser consultor. E tem uma geração, que é a minha, não é a sua, é a minha, que é aquela geração que já está mais para frente na carreira e que fala ou o emprego dela deixou de existir, ou a profissão dela, né, não existe mais, ou ela ainda tem alguns anos de carreira, mas está meio na gaiola de ouro ali, vamos dizer assim. E quando a gente está um pouco mais na frente, a questão do propósito passa a fazer mais sentido. Né? Então, por exemplo, você trabalha hoje numa empresa que, além, eu percebo isso você falando, além da atividade RH, existe um propósito por trás que te motiva. Exato, perfeito. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre propósito nesse sentido. Mas eu acho, Cachito, que também a maturidade te traz mais clareza sobre isso também, sabe? Assim, do que é o seu propósito de vida e o quanto você percebe que, né, o propósito da empresa convergem com os seus, né? Acho que talvez uns anos atrás você me perguntasse, eu não teria também muita clareza sobre isso, mas hoje sim. Então, de fato, hoje eu tenho o privilégio, acho que, de estar numa empresa que eu vejo que o propósito é o que você disse, não está na parede. Ele, especialmente com o trabalho do Instituto, eu consigo tangibilizar isso um pouco melhor. Se você perguntar, talvez, para alguém que trabalha lá na contabilidade, talvez ela tenha um pouco mais de dificuldade de fazer essa conexão, né? Mas esse é um desafio também da gente, enquanto RH e enquanto gestor, trazer clareza para aquele colaborador, para ele entender que o que ele faz, sim, tem impacto lá no final, né? É engraçado você perceber que tem pessoas na empresa que estão ali há anos e não sabem o que a empresa é. Né? Sim. Então, acho que isso, a maturidade te traz essa clareza, assim, né? E aí você consegue perceber quando você está num lugar que, nossa, aqui tem algum incômodo, acho que não está convergendo, né? Eu acho que esse talvez seja o grande motivo pelo qual tem esse momento no meio da carreira que você faz um movimento. Sim. Né? Pode ser um movimento radical ou menos radical, mas tem esse momento que você fala, isso me incomoda, algo me incomoda. Viane, já tem 1 hora que nós estamos falando. Passou muito rápido. Não passa rápido. E tem 2 pontos importantes aqui, pessoal. Primeiro, a gente não para mais fazer isso. Conversar. Nós já tivemos juntos em alguns eventos, em algumas coisas da BRH, nunca paramos para conversar. Sim. Né? A gente se conhece, oi, tudo bem? Esse é um ponto. Segundo que, por que o somos mais que um? Né? Toda vez que você conhece alguma pessoa, você traz coisas novas. Né? Hoje eu entendo a Viviane completamente diferente do que eu entendia. Né? Tudo que você contou aqui, hoje eu tenho uma outra visão de quem é a Viviane. Né? E acho que a mesma coisa deve acontecer do outro lado. Então, eu acho que esse bate-papo, eu encerro ele com 1 hora porque é sábado, né? Ilha e tudo mais. Mas por mim eu ficaria horas porque o papo é bom e a gente tem coisas que eu queria falar assim aqui muito sobre propósito que a gente acabou nem entrando, né, no assunto, mas eu acho que é válido. Agora eu quero fazer 2 perguntas para você. Uma meio que eu já sei a sua resposta, mas eu vou fazer. Primeiro eu queria voltar para trás, voltar lá atrás. Aquela menina lá de 12 anos que foi para o Japão, sofreu bullying, né, bateu na porta, tomou a coragem de bater na porta de uma empresa num outro país e começar, e passou por tudo isso e hoje está aqui nessa posição. O que você falaria para essa menina ou para pessoas que estão nesse momento? Né? Qual que seria a sua conversa com essa pessoa? Eu acho que acho que a palavra é essa, acho que ela foi muito corajosa, assim, né? Eu e meus irmãos, a gente brinca, a gente fala assim, a gente tinha tudo para dar errado, né? Porque essas coisas de ir para lá, vai para cá, fica longe dos pais um tempo, enfim. Mas
Não, deu tudo certo, né? Então acho que persistir também, correr atrás dos seus sonhos, assim, é fundamental, né? Ainda que não seja talvez uma coisa tão programada, é você se dedicar, dar seu máximo, né? Fazer o certo, acho que não tem como dar errado, né? Se você fizer o certo, não tem como dar errado. Então acho que é um pouco disso. E agora a outra pergunta. Tá, você hoje é uma profissional bem posicionada na carreira, né? É o que eu falo, eu não gosto do termo assim, chegou lá, né? Porque não existe um lá, né? Então, assim, mas você hoje tem uma posição em uma grande empresa, tem um know-how, tem um conhecimento, tem um nome no mercado. E onde você se vê na frente? Porque sempre que eu falo de carreira, né, a primeira pergunta que eu faço para as pessoas sempre é assim: onde você vai estar daqui a 5 anos? E a grande maioria das pessoas não sabe. Né? Então, onde que a Viviane se vê? Olha, eu ainda acho que tem bastante coisa a ser feita, assim, dentro da posição que eu estou, né? Mas o que eu prezo hoje, assim, olhando para o futuro, é realmente a questão da qualidade de vida, né? O que você sabe o que eu estou falando, né? Que você fez um movimento de carreira justamente buscando isso. Então, acho que é isso, continuar trabalhando, mas assim, com convergência de propósito e com qualidade de vida. Se não for assim, talvez pensar em fazer uma transição de carreira. Isso é importante, assim, porque às vezes eu vejo, né, principalmente pessoas da minha idade, eu quero aposentar. E não estou desmerecendo cada um com a sua coisa, mas trabalhar é uma parte muito importante de quem somos. Né? Muito. Né? O trabalho cura, né, de muita coisa, assim, né? Então, o trabalho tem um papel fundamental. Então, eu acho que é isso. Se não for no mundo corporativo, eu acho que eu tenho uma profissão também, né, de psicologia, que, ao contrário do que se vê nas organizações, quando você vai ganhando idade, você perde um pouco o seu valor, a psicologia não, porque quanto mais experiência de vida você tem, mais clareza você tem para, né, para aspectos do comportamento humano, né? Então eu vejo isso como talvez uma possibilidade para o futuro. Semana passada eu entrevistei uma pessoa muito interessante chamada Lorraine Gann, que é uma psicóloga, e ela estava falando sobre a profissão psicólogo, né? E uma das coisas que a gente discutiu foi assim, é uma profissão extremamente em alta, né? Porque a saúde mental das pessoas, seja no ambiente empresarial, seja na vida pessoal, muito complexa. Né? A gente vive um mundo em que adoece as pessoas. Sim. Né? E eu concordo com você. Assim, quando eu fiz a minha transição de carreira, a busca por ser professor, assim, era algo que eu sempre gostei de fazer, o que você falou, né? A gente gosta, né? Mas também por essa visão de que é uma profissão que quanto mais velho você está, melhor você é, né? Exatamente. São poucas profissões que então, tem. assim, eu não me preocupo muito não, porque eu acho que tem esse plano B aí que, tipo, sim. pode ser um caminho também. É uma profissão que hoje eu vejo, assim, meu irmão é psicólogo, a filha dele também é, e eu não via como uma profissão assim, forte, né, que me chamava a atenção. Hoje eu falo, gente, como ela é necessária, né? Ela é necessária. Bom, primeiro te agradecer, porque, poxa, você veio aqui no sábado, eu sei como sua agenda é complicada, várias vezes a gente teve que ir jogando para frente. Como eu disse, né, a gente se conheceu lá na BRH. A BRH está sendo uma experiência nova. Eu não sou profissional de RH. Minha experiência com RH é gerenciar pessoas, treinar pessoas, que eu sempre fiz. Né? Em um determinado momento da minha vida, eu percebi que para ser líder eu precisava entender de gente, então eu fui fazer um MBA de RH. Por que eu acabei falando com você de recrutamento e seleção? Porque quando eu cheguei no MBA, depois de uma outra pós que eu fiz de RH, eu falei, gente, se você contratar bem, todo o resto é mais fácil, então deixa eu me aprofundar nisso. Então, o meu TCC foi sobre recrutamento e seleção, isso virou um livro, um dos conteúdos que eu já gravei para EAD, até regravei ele agora, de recrutamento e seleção. Eu propus para a escola regravar ele agora esse ano, porque eu falei, gente, vocês entenderam que recrutamento e seleção de 2020 para cá mudou tudo, tudo, né? Tecnologia, uma série de coisas. E foi muito legal me aprofundar nesse novo. Mas, assim, a gente se conheceu lá, mas a gente se conhece muito hoje. Eu acho que o grande problema da nossa sociedade é como a gente conhece as pessoas só superficialmente. Né? Conhecer as pessoas profundamente muda a visão. Completamente. E é isso que é o Somos Mais Que Um. Né? Ser mais que um é saber que a gente
é muito mais que uma pessoa só, né? A gente é uma comunidade. Exato. Está aprendendo. E muito legal, gostei muito. E tem a ver com cooperativismo. Tem a ver com E eu gostei muito dessa sua história de vida, porque com algumas coisas eu me identifico, de morar em vários lugares, eu sempre saí de casa muito cedo e eu valorizo muitas coisas novas. Mas uma coisa que passou em toda a história que você falou, em toda a sua história, é essa história assim de não se acomodar, de buscar o novo, de não ter medo, né, de arriscar, de ir para o novo. E isso aqui é carreira, né? Por isso que eu gosto de falar, se você está aí com 17, 18, 19 anos, escolhendo faculdade, não tenha pressa. Não sofra a pressão do seu pai, de sua mãe, do seu parente, do seu tio, do seu sobrinho. Qualquer escolha que você fizer, pode ser certa, pode ser errada. E sempre é tempo de recomeçar. Sim. Né? Nunca é tarde. Isso que você falou, olha, você tem toda uma construção de carreira, mas pode ser que daqui a pouco você fale, não é isso que eu quero. Exatamente. É isso aí. E essa pressão a gente tem que tirar dos jovens, né? A BRH também surgiu, né, de maneira inesperada, assim, né, o convite para assimilar a diretoria de responsabilidade social, e tem sido uma experiência também muito valiosa e tem me possibilitado conhecer também pessoas muito bacanas como você e tantos outros que estão lá, né, nos grupos de trabalho, na diretoria. Então, é uma renovação constante mesmo, né? É legal ver pessoas com histórias muito diferentes, né? Sim. Eu gosto de uma coisa que eu sempre falo. A gente vem por caminhos diferentes e chega uma hora que a gente se encontra. E depois a gente se separa de novo, faz assim, se encontra com outras pessoas. E se a gente analisa a vida assim como uma linha no tempo, né? Ela é isso, né? São esses encontros que vão te construindo, né? Com certeza. Então, você gosta de falar sobre carreira, mas também falar sobre vida, né? O Somos Mais Que é sobre isso. O episódio na Viviane vai pro ar agora, mas vamos ter cortes aí durante a semana, vamos publicar bastante cortes. E gostei muito da gente ter falado de um assunto muito atual, que é o cooperativismo. Inclusive, eu trouxe um presente para você. Queria te presentear com esse livro, que é do Enio, é um dos dirigentes do Sicoob, um cara que está no cooperativismo há muitos anos. Tenho certeza que você vai gostar da leitura. Com certeza. Não é um livro novo, tá? É usado porque eu sou da sustentabilidade, então é um livro que eu tinha, que eu já li, então eu falei, vou levar para o Caxias. Não, e legal porque eu gosto de me aprofundar sobre os assuntos, né? Vou te dizer que cooperativismo é algo que eu conheço, como todo mundo conhece, um pouquinho, né? Mas vou me aprofundar com toda certeza, te agradeço. Bom, pessoal, então, se gostou do conteúdo, não deixe de nos seguir e eu vou deixar os contatos da Viviane, se alguém quiser falar e entrar em contato com ela, e até o nosso próximo encontro.